Você quer saber qual é o meu segredo para poder espatular bolo em chantininho e deixar ele com um aspecto bem liso, sem porosidade e bem hidratado? Então acompanhe essa produção até o final. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder as aulas que eu dou por aqui. O bolo que nós vamos decorar hoje é o de 30 centímetros de diâmetro e 12 de altura. Geralmente eu uso 3 camadas de recheio e 4 camadas de bolo. Mas quando é bolo grande, que é 30 centímetros de diâmetro, eu uso 2 camadas de recheio para não correr o risco de quebrar um disco de bolo no momento da prensagem. Aí, para compensar isso, a camada de recheio é mais grossa do que os bolos que eu uso 3 camadas, porque é a mesma quantidade de recheio. Já vou separar aqui as coisas que eu vou utilizar. Já deixei cortado o saco de confeitar. Separei também essa espátula para mexer, essa para alisar o chantilly no bolo e essa para fazer a textura. E eu já ia quase esquecendo dessa também, que é muito importante para poder alisar em cima. E para colorir o chantilly eu vou utilizar esses corantes da Mix, o azul anil e o pink. Esse azul, gente, é muito lindo, vocês vão ver. Fica um azul bem vivo. Então, eu separei aqui e eu vou separar o meu chantilly, como vai ser apenas 2 cores. Eu pego uma vasilha vazia para poder dividir em 2 partes e colorir cada uma na sua vasilha. E aí é importante colocar novamente o seu chantilly na geladeira enquanto você colore a outra vasilha. Assim você evita dele ficar poroso depois. E para isso você vai grudar bem o saco no chantilly para poder colocar na geladeira. E vamos agora hidratar o chantilly. Eu começo primeiro usando o corante, né? Porque como não vai ser um chantilly branco, a gente primeiro começa com o corante. Porque às vezes, quando a cor é muito forte, nem vai precisar hidratar depois com outra coisa. O próprio corante já hidrata. E aí a gente não perde depois o ponto do chantilly. Mas vocês vão ver que mesmo colocando corante, eu vi que dava assim para eu continuar hidratando com esse líquido maravilhoso. Eu amo trabalhar com hidratação de chantilly com a água. Eu não uso mais o leite condensado, gente. Eu acho que a textura fica muito melhor hidratando com água. E você consegue chegar no ponto ideal mais rápido com a água, tá bom? Pode usar água sem medo, gente, que se você fez um chantilly estabilizado, você não vai perder o ponto, tá bom? Eu tenho até um vídeo ensinando como eu faço um chantilly estabilizado. Eu vou deixar aqui o card, depois vocês podem ir lá assistir e fazer a receita. Vocês vão ver que fica um chantilly bem firme e eu hidrato bastante, não perco o ponto dele. E aí eu vou colocando água aos poucos também e mexendo. Não é bom você jogar muita água, porque assim como você usa o leite condensado aos poucos para hidratar a água, também você precisa fazer assim, para não perder o ponto. Mas vocês vão ver que eu utilizo muita água e mesmo assim ele fica firme, tá vendo? E aí eu vou colocando aos poucos, mexendo e olhando para ver se tá na textura que eu gosto de trabalhar, que é quando ele fica o mais lisinho possível. E lembrando que enquanto eu estou colorindo o chantilly azul, o rosa que eu colori primeiro está na geladeira com um saco bem grudadinho nele. Pronto, eu tingi o azul e o rosa. Agora eu vou pegar o chantilly rosa que estava na geladeira e vou começar a colocar no saco de confeitar. E eu utilizo esse copo. É um copo simples, gente, mas que serve muito para poder eu colocar o chantilly no saco. Preferi não comprar aqueles, não sei se vocês já viram na internet, que é um suporte específico para isso. Mas eu achei desnecessário, sabe? Você pode usar qualquer copo mais comprido que você tiver em casa, que dá certo também. Outra coisa importante, tirei da geladeira o chantilly, mesmo que eu tenha hidratado ele antes, você precisa mexer novamente para poder ele voltar à textura lisa, senão ele vai ficar poroso e você vai achar que perdeu o chantilly. É só você mexer de novo, que aí ele volta ao aspecto liso que estava antes.
E se vocês já assistiram vídeos meus antes, vocês já sabem que essa é a parte que eu mais gosto, que é a parte de decorar. É agora que toca aquela musiquinha na minha cabeça, eu fico mais leve porque eu já estou na parte que eu gosto de fazer, que é decorar. Me digam aqui nos comentários se vocês gostam da parte de fazer a massa, de fazer recheio ou na parte de decoração. E agora vamos para o terceiro segredo que eu utilizo para deixar o chantininho bem lisinho, que é a gente simplesmente mergulhar a espátula que eu aliso na água. E aí, com a espátula molhada, o chantininho fica muito mais lisinho. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí como ficou lindo esse bolo, bem lisinho, bem hidratado. Sigam essas dicas para vocês terem o mesmo resultado. Até mais!